Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Gocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento, a distinção fundamental para lidar com qualquer escritura do Vedanta. No encontro passado, a gente leu isso aqui. A consciência que anima os outros é a mesma consciência que o anima. E eu tinha lido en passant e dito que ia reler isso e sugerir às pessoas ficarem com isso, né? Ficarem contemplando isso. Essa consciência que anima os outros é a mesma consciência que o anima, é a consciência que sabe das suas questões em cima desse assunto. Porque esse assunto ele é decodificado pela sua consciência refletida. Então, a consciência, que é você, que em última instância é você, que não é experienciável, vê essa consciência refletida, né? Iluminando esse monte de dúvidas, de tópicos, de tentativas, e etc, 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 etc. Né? E essa consciência que anima, essa consciência refletida, que varia, claro, né, de acordo com o meio refletor, que aí é de cada um e dentro de cada um varia, é a mesma consciência, é o que se chama de testemunha, é sakshi e um monte de adjetivos, né? Mas ela é uma só e ela ilumina essas consciências refletidas, né? Essa miríade de consciências refletidas. Imagina um monte infindável de copos d'água, todos eles ao meio-dia, né? Com a luz do sol ao meio-dia. A luz do sol é uma só, o astro é um só. No entanto, em cada copinho d'água desse, você vai ver um reflexozinho. Esse reflexozinho é a consciência refletida, né? A gente pode até brincar, se em cada copo desse a gente dá uma mudada, a gente bota uma tinta azul em um pouco de lama no outro, a gente bota uma tinta mais escura em uma tinta rosa no outro, aí a gente vai ver as nuances do reflexo, né? Mas o reflexo está sempre lá, e todos oriundos do sol, né? Da consciência única. É por isso que essa consciência única ela não é experimentável. Quando você diz que você está experimentando a consciência, você está experimentando a consciência refletida. E você sabe da consciência refletida porque você compreendeu que você é a consciência última que não está sujeita a experiência nenhuma. Pelo contrário, é ela que confere todas as experiências, né? É quando, na investigação direta, em alguns ciclos, tem um professor e diz assim, depois de um tempo de satsang, dá aquela calmaria, aí ele diz assim, tá vendo? Isso é você. Aí, não, isso não está certo. Tá? O você verdadeiro é o que sabe dessa calmaria, que é essa consciência refletida que encontrou um corpo sutil devidamente estável devido ao satsang, que ele dá uma estabilizada, ele interrompe um pouco essas projeções futuras, a ânsia por desejos, a desatenção, e aí o indivíduo experimenta aquela calmaria e diz, isso é você. Não, não é você. Você é aquilo que sabe agora dessa calmaria. Tá? Do mesmo jeito que quando essa calmaria foi embora, você é aquele que vai continuar sabendo dessa calmaria. Tá? Então, por isso que ele não muda. E quem é ele? O que é isso? É você. Em última instância, é você. É esse aí que te acompanha em toda a experiência e, respectivamente, do estado em que se encontra o reflexo de você no seu aparelho refletor, que é o corpo sutil. Mas eu falei aqui, mas eu não li a pergunta do rapaz, né? Eu dei uma viajada aqui. Vamos ver a pergunta do rapaz. A gente tem que sempre descontar a linguagem, tá?
Embora eu possa me ver como a testemunha, é difícil ver os outros como sendo a mesma consciência, apesar de saber, logicamente, que a consciência sem objeto só pode ser uma. A frase final dele tem um raciocínio muito bom, né? Ele compreende, há um entendimento que é um entendimento por raciocínio, tá? Evidentemente, ele ainda não introjetou isso, mas o raciocínio dele está certo. Aparentemente, uma testemunha egóica. É claro que não. Só tem uma. Como é que você vai ter um ego só se você não tem outros egos para comparar? Nesse ponto aí, ele descarrilhou do trem. Vamos continuar. Como podemos superar esse problema? Aí o James responde: esse problema surge porque você está associando a consciência testemunha com a entidade corpo-mente, evidentemente. Aí eu começo a ter até uma ideia de dizer que é uma consciência egóica, né? Porque eu consigo vários egos. Então, se eu estou me associando com uma estrutura que mantém o ego, ao qual o ego está associado, aí eu agora consigo até dizer que essa testemunha última pode ser o ego, pode ser uma testemunha egóica. Então, o James foi no alvo aqui, né? Ele está associando a consciência com a entidade corpo-mente. Na investigação, você vê que essa associação, ela simplesmente é um erro, tá? Existem outras associações do arrancar do ego que não são um erro. Por exemplo, a associação do arrancar do ego, né, com o corpo, ele não é um problema, ele é um fato, porque o corpo está lá por causa do Parabdha Karma. Onde há Parabdha Karma, né, você vai ter um corpo manifestado em decorrência do seu Sanchita Karma, que baixou algumas variáveis ali, que estavam projetados ali no corpo causal, e está aparecendo agora com o Parabdha Karma. Então, onde há karma e atuação, naturalmente tem corpo. E a associação do ego com uma entidade que ele define como sendo corpórea é inevitável. Essa associação é inevitável. Outra associação inevitável do ego é com a consciência refletida. Por quê? Porque o ego toma a consciência refletida como sendo ele. Então, é uma associação que ela não é correta. Mas, em termos de autorreferência do ego, ela é inevitável. Agora, a associação do ego com a consciência última, ou seja, uma associação inversa, que é quando a consciência última, devido à Maya, ela se toma por uma entidade separada e ela diz que ela é independente, uma entidade consciente por si mesma, ou seja, é quando a consciência ela se embaralha junto com o corpo sutil na manifestação, aí sim, esse tipo de associação simplesmente é um erro, porque a consciência que você é não tem relação de dependência nenhuma com absolutamente nada disso. Então, a gente tem que saber separar essas três associações, tá, do ego. Duas são normais, né? O programa egóico, ele roda em consonância com o corpo, que se deve à existência dele ao karma, e ela roda em consonância com a consciência refletida, quando ela acha que aquele reflexo da consciência é ela, tá? Essas associações são normais. Agora, quando a consciência ela se toma como um ego, ou seja, como uma entidade associada ao corpo e à mente, aí simplesmente é um erro. E é pelo fato de ser um erro que pode ser desfeito. Desfeito como? Pelo conhecimento. Do mesmo jeito que é um erro que foi feito pela ignorância da sua real natureza. Então, a consciência que anima os outros é a mesma consciência que anima você. Ou seja, ela é única, tá? Embora as consciências refletidas sejam tantas quanto são os corpos sutis, e os corpos sutis sejam tantos quanto sejam os corpos físicos, a consciência, a sua identidade última, ela é única, tá? É a mesma de qualquer outro jiva. Talvez ajude a pensar na consciência como similar à vida. Você está vivo, eu estou vivo. A vida em mim é diferente da vida em você? Ou pense na eletricidade. Quando a eletricidade funciona através de uma lâmpada, ela surge como luz. Quando ela funciona através de um aquecedor, ela vai se manifestar como calor. Através de um rádio, vai aparecer como som. Cada um de nós tem um instrumento diferente, o corpo sutil.
Mas a consciência vida que anima cada um de nós, incluindo as plantas e animais, é a mesma. Contudo, o que se aplica a uma entidade corpo-mente não se aplica a outra. Porque cada um é único, na medida em que somos o produto de diferentes escolhas. Né? E o que está refletindo nossas diferentes escolhas? O parábita karma. Né? O que é o parábita karma? Isso que está ocorrendo à sua volta, incluindo você, que às vezes a gente diz, olha, quer ver onde é que está Ishvara? Ishvara é isso aí tudo que está ao seu alcance, para todos os efeitos práticos, incluindo você. Né? Então, como é que isso ocorre? Isso ocorre em decorrência do seu karma. Né? Por isso que essa situação é única, porque ela decorre de infinitas escolhas. Que escolhas foram essas? Foram feitas em outras existências, outras eras, e aonde elas estão estocadas? No Sanchita Karma, lá no corpo causal, está estocado ali. Então, alguma parte desse Sanchita Karma baixa, faz o download, outras não. Tá? E quando faz o download, aparece como isso aqui, é o parábita karma. O que é isso? É o resultado das suas escolhas. Né? Portanto, as suas escolhas é que acabaram criando esse ambiente que a gente chama de o mundo à minha volta. Né? Essas escolhas não foram conscientes minhas, você pode dizer, tudo bem, mas foram escolhas suas. De repente, pelo grande problema em colher o resultado das escolhas, é que você foi empurrado para descobrir o que é você. Então, tem um lado muito bom nisso, né, quando ele é aproveitado adequadamente. Então, olha só, na medida em que somos o produto de diferentes escolhas, feitas em tipos diferentes, em diferentes situações, com um outro aparato corpóreo, né? Com outro aparato egóico, portanto, que o ego ele depende do corpo. Certo? Então, a nível do corpo-mente, somos completamente diferentes. Entretanto, a nível do ser, a consciência, somos um. Agora vem entre travessões uma frase muito boa que ele bota aqui, ó, a consciência, aquilo, entre aspas, porque não é o aquilo, é você, pelo qual sabemos o que sabemos. Tem a ver com aquela conversa que a gente teve antes de começar a gravar. O que eu sou? Eu sou aquilo que sei, aquilo por causa do qual eu sei o que eu sei. Né? Tudo que você sabe, que a gente chama eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei de X, eu sei da minha família, eu sei de Y, tudo isso você sabe por causa desse que sabe. Que é quem? Que é você. Né? Então, toda vez que você estiver sabendo de uma coisa, você releva um pouco o objeto. A vantagem dessa brincadeira, desse tipo de rastreamento que tem aqui, esse rastreamento ele está explicado em detalhes no Drigdrisha Viveka. Tá? Toda vez que na sua mente você souber de algum objeto, você pode rastrear imediatamente para a consciência que você é. Né? Nem que para isso você tenha que usar, como está no Drigdrisha Viveka, enunciados do Vedanta. Eu sou essa consciência que tudo sei. Né? Eu sou não nascido. Eu sou a própria base onde ocorre o conhecimento de tudo. E aí depois, quando você se acostuma a fazer isso, né, com qualquer coisa que apareça na sua mente, o que você faz? Depois de invocar essas frases do Vedanta, você para, não invoca mais nada. Depois de um tempo dessa prática, acaba ocorrendo uma calmaria na mente. Tá? Por quê? Porque você está reduzindo tudo ao que você é. Como é que ocorre isso? Ó, aqui é só um parêntese que eu estou dando. Né? Aquilo pelo qual sabemos o que sabemos. Então, vamos lá, vamos fazer uma investigação aqui com tudo que está ocorrendo na nossa mente. Essa é a meditação vedântica. Ao contrário de outras meditações, onde a gente mantém o foco em um objeto e exclui os outros, a meditação vedântica ela usa qualquer objeto. Essa é a grande vantagem dela. É uma meditação dada, né? Ela é uma meditação oferecida, né? Generosa. Né? Como é que ela funciona? Vamos mexer, por enquanto, só com o mundo interno.
entre aspas, porque o mundo externo a gente vai puxar pela existência, mas o mundo interno a gente puxa com muita facilidade pela consciência que somos. Qualquer objeto que está passando na sua mente, uma impressão sensorial, um pensamento sobre o passado, sobre o futuro, uma emoção, qualquer coisa da qual você tenha consciência, você faz uma etapa bem simples. Você diz, isso aqui é um pensamento sobre ontem. Aí você continua. Eu conheço esse pensamento sobre ontem. É por causa disso que a experiência dele está ocorrendo. E aí você vai para o terceiro passo. Eu sou o iluminador dessa experiência. Né? Quando isso vai ficando constante com os objetos que vão aparecendo, aí você dá um pulo e você puxa pro auxílio de um texto vedântico. Tá? O texto vedântico vai te dar afirmações óbvias, que são quase um Mahavakya, quase uma relação de identidade. Tá? Só não são uma relação de identidade porque não está tendo uma equivalência entre Atman e Paramatma, como é o Mahavakya. Você reduz tudo a isso. Mas olha só, eles vão todos te puxar para a consciência que você é. Aí você, na hora que ficar claro que você é esse que está iluminando essa experiência de conhecer esse objeto que se passa na sua mente, aí você vai dizer, eu sou essa consciência. Eu sou diferente desses objetos porque eu sou autoluminoso. Eu é que ilumino eles. Outra afirmação, eu sou absolutamente desapegado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não importa o objeto que apareça, se ele é do seu gosto ou não, você o ilumina igualmente. Seja um objeto agradável, seja um desagradável. Então, o que isso testemunha de você? Que você é desapegado. Eu sou desapegado, eu ilumino tudo. Né? Eu sou essa consciência que é equivalente à existência, que é equivalente à bem-aventurança. E eu sou essa consciência. Eu sou não dois. Né? É graças a mim que essa experiência está sendo conhecida. Essa experiência se resolve em mim. Né? Ela termina em mim. Ela começa em mim e termina em mim. Eu sou indivisível. Não há separação entre eu e o conhecimento que eu sou. Eu sou um sem o outro. Não tem outro me iluminando. Não tem outro que ilumine essa experiência, a não ser eu. Eu sou não dual. Depois de você insistir nisso um tempo, você abandona essas afirmações, que elas são como trampolins, e repousa no que você é. Né? Isso é o que a gente chama de meditação vedântica. Ela está em detalhes no Drigdrisha Viveka. Né? Tem gente que chama isso de Nirvikalpa Samadhi, porque quando você larga tudo, né, você largou as afirmações do Vedanta, que funcionam como objetos. Então, pode ser que você entre aí no Nirvikalpa Samadhi, ou melhor falando, um Savikalpa Samadhi, né? Porque, querendo ou não, ainda tem uma consciência ativa ali, né, que está lidando com o objeto. Né? Mas essas etapas são bem interessantes. Não é para separar uma da outra, é um passo levando a outra. É como se você estivesse subindo ou descendo uma escada. Né? Então, primeiro você toma ciência do objeto, né? Depois você percebe que é você que está iluminando o objeto, porque é você que ilumina a experiência, que é esse objeto se revelando. E quando isso fica claro, você imediatamente usa uma afirmação do Vedanta para o quê? Para se firmar naquilo pelo qual você sabe que não é objetivável, como é esse monte de objetos que estão passando na mente. Tá? O terceiro passo, logo em seguida, é largar as afirmações e repousar no que você é. Então, depois desse parênteses, a gente continua. A nível de ser, a consciência, aquilo pelo qual sabemos o que sabemos, somos um. Então, isso que a gente viu é um modo de rastrear esse aquilo pelo qual sabemos o que sabemos, quando você tem um monte de objetos flutuando na sua mente. Aí o rapaz continua. E também eu não tenho certeza como a pura e ilimitada consciência se associa com o corpo-mente em particular. Não se associa verdadeiramente, né? Não há, de fato, uma associação. Existe uma associação aparente criada pela ignorância. Essa associação, ela é uma projeção, tá? Uma projeção de Maya. Mas, de alguma maneira,
Os corpos sutil e causal são apresentados aqui com seus apegos e tendências. A conexão com o ser faz sentido, considerando que o corpo causal, de algum modo, surge do ser, o sutil do causal e o grosseiro do sutil. Mas e a matéria sem consciência evidente, como as pedras, elas têm esses corpos adicionais? Bom, o modo como ele faz a pergunta dá margem a muito engano. É por isso que é bacana a gente usar um meio de conhecimento bem definido como o Vedanta, para impedir que se faça essas associações usando o linguajar próprio, que está eivado, né? Está misturado com compreensões muito pessoais. Por isso que é importante ter uma linguagem comum. Vamos ver como é que o James ele lida com essas construções que ele usou. Bom, ele passou direto, né? Ele disse assim: elas têm esses corpos adicionais? Não, são apenas elementos densos e são insencientes, né? Quando nos movemos para o reino das plantas, começamos a ver senciência, uma mistura de consciência senciente e insenciente. A plantinha se virando ali em direção ao sol, como o meu pé de manjericão aqui, né? Que eu boto ele para um lado, ele se vira para o sol. Depois, para equilibrar ele, nos outros dias eu viro ele do outro lado, de modo que ele não fique tombando. Isso é a senciência de uma planta. A mistura se torna mais complexa em animais e muito mais sofisticada em humanos. Entretanto, não há de fato mistura, embora pareça certamente haver, né? Não há mistura porque ambos são princípios que não interferem um com o outro. Então, não dá para dizer que tem uma mistura, no sentido de que seria algo que não poderia, é algo que compõe um terceiro, entendeu? Uma mistura de dois princípios que comporiam um terceiro. Não. Satya e Mithya não se misturam no sentido de que um não interfere no outro, né? Não há interface de contato entre eles. Essa diferenciação aqui, ela basicamente não é do Vedanta. O Vedanta puxou ela do Sankhya, mas o Sankhya permaneceu dual. E o Vedanta ele usa isso para fazer uma separação inicial de espírito e matéria, por causa da identificação forte da consciência com os componentes materiais. Agora, a pergunta do rapaz aqui primeiro, não dá para dizer que o corpo causal ele tem apegos e tendências, né? O corpo causal tem apenas latências. Os apegos e tendências vão aparecer quando tudo isso é baixado para o corpo sutil. O corpo causal é apenas uma massa indiferenciada de vássanas, né? De propensões. Uma vez que sejam baixados, aí vão aparecer como apegos, né? Efetivamente apegos e repulsões. Por quê? Porque só aí é que vão ser capazes de dar o efeito dos apegos e repulsões, qual seja se aproximar dos apegos e evitar as repulsões. A conexão com o ser faz sentido. Pois é, a matéria não está conectada com o ser, embora pareça, né? O corpo causal, de algum modo, surge do ser. O corpo causal, ele é Mithya, tá? Então, ele é uma projeção, ele é uma realidade aparente que ocorre no ser, que nem o seu sonho é uma realidade aparente que ocorre na sua mente. Para onde vai o sonho quando você acorda? Ele some, né? Os corpos do sonho não precisam ser deitados no chão do sonho para morrerem. Você não tem um cataclismo ali que elimina, faz um pralaya no seu sonho, através de um colapso total, de um tsunami na sua parte onírica. Não. Né? Simplesmente desaparece. Você abre os olhos, seu sonho foi embora. Isso mostra que é só uma projeção. Né? É uma projeção, o sonho, o ambiente onírico, é uma projeção na mente do sonhador. Né? E assim por diante. Tanto o sutil, o grosseiro e etc., eles são todos projeções, né? Então, ele termina aqui dizendo que não tem essa mistura que ele está dizendo, e ele mostrando a evidência de um corpo insenciente. Quando o corpo é insenciente, a relação que você tem dele como sendo consciência é pela existência, né? A existência do corpo. Então, eu olho para uma pedra
E o que o Vedanta diz? O Vedanta diz para você dispensar o nome e a forma. É claro que você não tem como dispensar o nome de uma pedra da pedra e muito menos a forma de uma pedra da forma. Mas você faz isso por conhecimento. E o que se faz quando isso ocorre? Você trabalha assim na sua mente, percebe que, em última instância, aquilo ali é existência, né? Tudo é nome e forma, e você está eliminando os nomes e formas e está só focado na existência deles. E aí, tal como na investigação dentro do corpo sutil, você agora, investigando objetos externos, vai usar afirmações do Vedanta que lidam com a existência, né? Eu sou consciência, eu sou existência. Existência e consciência é o mesmo. E aí você, de posse dessas afirmações do Vedanta, você fica um tempo com elas, e depois, tal qual como aqueles passos internos que eu falei aqui, você abandona essas afirmações e você se encontra aparecendo, né, no mundo manifesto como objetos insencientes, onde o gancho aí é o aspecto existência de você na manifestação. Seu aspecto existência aparece na manifestação, e é assim que você pode olhar uma pedra e acabar dizendo: aquela pedra lá sou eu, né? A pedra sou eu, mas eu não sou a pedra. Essa pedra se resolve em mim, mas eu não estou limitado pela pedra. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Que a gente falou? Depois eu vou trazer esses passos do Drigdrisha Viveka. A gente abre um parêntese aqui e a gente fala um pouquinho mais sobre eles numa outra ocasião, comparando, né, tanto a investigação usando os aspectos consciência, né, quanto usando primordialmente o existência. Diga, Marcelo. Alex, eu lembrei que eu vi esses dias atrás, eu estava dando uma olhada no Panchadas, e tem meditação e autoconhecimento lá no capítulo 15. Foi o último capítulo que nós vimos do seminário, encerrando o livro. E ele fala, isso daí, como você faz isso para entender a existência, a consciência. Vai falar que, por exemplo, aí nessa parte material, no objeto material, manifesta a existência, mas não manifesta a consciência e a bem-aventurança. Tá? Isso. E que a bem-aventurança ela só aparece manifestada em Sátiva, não nos outros gunas. Então, para quem tiver interesse, no Panchadas, capítulo 15, vai tratar disso. Dá uma olhada lá. É o último bloco, né, quando ele fala da bem-aventurança, né? É isso mesmo, né? Esse detalhe que o Marcelo falou é interessante, é beça, né? Em tudo que aparece na manifestação, você encontra existência, né? Então, você pode puxar, eu chamo de puxar você por ali, né? Você encontra a sua existência na existência de tudo, né? Dos objetos sencientes, insencientes, daí por diante. No caso do aspecto Chit, consciência, você encontra nos seres sencientes, plantas, animais, seres humanos, etc, etc, etc. E como o Marcelo falou, no aspecto bem-aventurança, você vai encontrar ele aonde? Num corpo sutil satívico. Aí você encontra o aspecto bem-aventurança. É nele ali que aparece com clareza esse aspecto seu, num corpo sutil satívico. É por isso que o Vedanta trabalha tanto com a bem-aventurança, né? com a sativização do corpo sutil. Não é apenas porque ele pega melhor o conhecimento, ele reflete melhor o conhecimento, não. É porque a gente encontra a bem-aventurança no corpo sutil satívico. Tá? E tem no Panchadasi, boa dica, capítulo 15. Está lá. Bom, aí ele bota aqui um subtítulo. O corpo denso é apenas os 5 elementos densos. Aí vem a pergunta: se a matéria se origina nesses planos mais sutis, né, por que que quando o indivíduo morre, o corpo denso, agora um cadáver, continua?
tendo cessado as associações causal e sutil, se o corpo denso é existencialmente suportado por essas condições anteriores. O que a gente chama de morte é a saída do corpo sutil de contato com o corpo denso. É isso que a gente chama de morte. Porque o corpo sutil, vocês se lembram, ele também tem na composição dele os pranas. Os pranas é que vivificam o corpo denso. Então, a hora que o corpo sutil sai, ele leva embora todos os pranas também, e ali você passa a ter um corpo denso inerte, né, que aí agora vai estar sujeito à putrefação. E essa putrefação ela vai ocorrer dentro da consciência, naturalmente. Né? Então, dá para a gente dizer que um corpo sutil ele é tão iluminado, quer dizer, um corpo denso, um cadáver, ele é tão iluminado quanto qualquer coisa no universo. Tudo é iluminado pela mesma consciência. Né? O corpo denso é apenas os 5 elementos densos ou grosseiros. Né? É espaço, ar, terra, água e fogo. Sempre está disponível. É criação de Ishvara. Assim, quando o corpo sutil, impulsionado pelo causal, resolve morar em um óvulo fertilizado preso à parede uterina, ele tem acesso a todos os elementos e devagar os atrai para si, com o fim de moldar o tipo de corpo que é necessário para o atual nascimento, de modo a trabalhar o seu karma, que ficou incompleto no último nascimento. Então, está aqui a associação do corpo, né? Uma associação indissolúvel, irrevogável, entre corpo e karma. Tá? Corpo e karma. Sai, que nem a gente falou antes, ali do estoque de Sanchita Karma, que é um estoque de karma, descem o suficiente ali para materializar um corpo, para lidar com aqueles karmas específicos. Então, a associação do corpo é com karma. Né? Por que o corpo está lá manifestado? Por causa do karma. Experiência é o recipiente e o conhecimento é o conteúdo. Pois é justamente o contrário do que nos é ensinado, do que nos é dado a entender ao longo da nossa vida. Né? A gente sempre procura o conteúdo de nossas vidas nas nossas experiências. Mas uma visão correta das nossas experiências vai mostrar que o conteúdo das experiências, que é o conhecimento de si, está sempre disponível. Então, a experiência que antes parecia o que havia de mais importante é apenas um recipiente para que o indivíduo se encontre em cada experiência como que ele sempre foi. Por isso que ele está querendo dizer aqui que a experiência é o recipiente. Se você olhar toda a experiência que você está vivendo como um recipiente onde o fundamento mais importante desse recipiente é o conhecimento dessa experiência, e esse conhecimento dessa experiência apenas atesta o fato de que é você que torna possível essa experiência, então toda a experiência vai sempre remeter você a o você, a consciência última, né? A testemunha, aquele aspecto consciência, Chitta. Você sempre pode se encontrar em qualquer experiência, seja ela qual for. A pergunta é essa. A pergunta não, é uma afirmação. Você mencionou que em certos casos, como o medo extremo, podemos conhecer o ser. Podemos conhecer o ser sempre, mas o medo extremo pode realmente catalisar isso. Esse foi o caso de Eckhart Tolle. Né? Eckhart Tolle ele era sujeito a ataques de pânico, até que ele teve um ataque de pânico tão devastador, tão apavorante, que ele desmaiou no ataque de pânico. Quando ele voltou a si, aquela carga toda de vacinas tinha sumido. E ele demorou muito tempo para saber realmente o que aconteceu com ele. Ele foi atrás de várias fontes, etc. As pessoas quase que exclusivamente focam no que acontece e não no que o acontecimento significa em termos de libertação. Ou seja, se você se vê naquele acontecimento como a realidade última daquele acontecimento ou não. Se você se vê como a realidade última, você está livre do acontecimento, seja ele qual for. Na verdade, a vida é una. Não há distinções reais entre experiência e conhecimento.
né? A gente já viu que eles andam juntos. A única coisa que faz com que uma experiência ocorra para você é que ela é conhecida para você, né? Então, você, conhecimento, chancela a experiência em você. Ela se torna conhecida para você por causa de você. Experiência é o recipiente, e conhecimento é o conteúdo, é a essência. Que essência? É você. Quando você experiencia uma árvore, você conhece a árvore. No caso da transcendência, que vem com o medo, você é de repente liberado da perspectiva da entidade experienciadora. Foi o caso daquele medo apavorante que o Eckhart Tolle sentiu no ataque de pânico, né? Que apagou ele. Então, ele foi liberado da entidade experienciadora que estava naquele ataque de pânico. E você volta ao seu estado natural, o ponto de vista do ser, né? E o conhecimento que acompanha isso deveria ser: eu sou aquele que vê, a testemunha, etc. É exatamente o que aconteceu com Ramana, né? A experiência de uma quase morte, né, ali foi usada para ele, por ele, usando essa linguagem como recipiente para mostrar para ele aquilo que não morria, né, aquilo que não estava ameaçado de morte. E ele saiu dali com um conhecimento, não com uma experiência. O testemunhar, ele também está ocorrendo nos estados normais, só não é tão óbvio. Mas como a gente está usando o Vedanta, a gente não tem que passar por um medo apavorante, né, para a gente conseguir ser liberado da nossa entidade experienciadora, como eu já vi um ex-combatente do Vietnã dizendo que ele foi liberado disso depois que uma granada explodiu perto dele. Ele teve muita sorte de sobreviver àquilo e lúcido, a ponto de extrair o conhecimento daquela experiência. Mas a gente, estudando Vedanta, não precisa passar por esse extremo, né? A gente pode nos encontrar na experiência ordinária. Por isso que o Vedanta tem esse charme incrível de ter esses recursos todos para que você se auto-evidencie como aquilo que é a causa de toda a experiência numa singela experiência ordinária. Em pegar um garfo na pia, não é muito melhor do que estar do lado de uma granada explodindo ou sofrer um ataque de pânico, né? Muito melhor. E torna até algumas experiências esquisitas até interessantes. Você vai para o banheiro, está aquele cheiro terrível, e você, graças a mim, consciência, o meu corpo é capaz de me trazer esses odores todos, né? Dessa atividade toda. Você vai transformar todas as suas experiências. E todas elas vão indicar você. Você não precisa passar por uma coisa traumática, que é muito comum as pessoas despertarem para a sua verdadeira natureza, em decorrência de estados traumáticos, né? Porque a pessoa perde tudo, né? Isso é algo que é muito reportado depois de guerras devastadoras. As pessoas tentam voltar para casa e não encontram a casa, né? Não encontram a família, não encontram a rua onde viviam, não encontram mais nada. Então, muitos que sobrevivem a esse choque, eles têm ali uma coisa bem clara do que eles são e do que eles não são. Mas é claro que muitos não conseguem expressar isso, né? Como o Eckhart Tolle no começo, que ficou ali no banco apenas imerso em Satya, sem saber realmente o que tinha acontecido com ele. Você queria falar alguma coisa, Marcelo? O que há de comum nisso é o vairagya, né? É o desapego ao senso do fazedor, né? Ou num trauma, ou quem está no Vedanta mesmo. Perfeitamente. É quando o fazedor se mostra o quê? Se mostra uma entidade inútil, completamente impotente. Nem num trauma desses, nem as suas mais fortes ilusões conseguem sustentar um fazedor, né? Nada consegue sustentar um fazedor numa situação traumática, é impossível, né? Porque uma situação traumática realmente é um colapso no indivíduo, né? O indivíduo ele jamais esperaria passar por aquilo. Todo o trabalho do fazedor, um dos trabalhos é evitar esses traumas. E quando chega ao trauma, é a própria testemunha, né, de que o fazedor é uma falácia. Então, o testemunhar também está ocorrendo nos estados normais. Só que isso não é tão óbvio, você precisa de um meio de investigação. Então, quando você sabe que é testemunha, usando o Vedanta, por exemplo, você então está ciente de que tudo é um objeto, independente do seu estado, independente das suas
flutuações de humor, né? Significando aqui, qual o você que está experienciando, né? O você que está experienciando é um objeto para você, testemunha. É um objeto que está experienciando outros objetos. O você que está experienciando o objeto que está sendo experienciado e outros fatores que tomam parte nessa experiência, como os próprios recursos que estão sendo usados para a experiência, por exemplo, uma experiência sensorial, uma experiência puramente de leitura, isso compõe a experiência como um todo. Esses fatores todos, né? O experimentador, o objeto experimentado e os recursos que estão sendo usados para que esse objeto experimentado seja experimentado pelo experimentador. Isso tudo compõe o contexto de experiência, que aparece, em última instância, para você, a testemunha, como um objeto. A experiência é um objeto também, mas você pode decompô-la para facilitar você se encontrar lá como a testemunha última, especialmente se você, testemunha última, está identificado com o sujeito experienciador. Então, você decompõe essa experiência em termos de cognição, de entendimento, para você conseguir extrair esse diamante, que é você, nessa poeira de todas as experiências aqui na face da Terra. Certo? E você também, o que ele está dizendo, você também fica ciente de que a entidade experienciadora é um objeto. Assim, a consciência refletida é um objeto para você. Olha que bacana. Não é? Às vezes a consciência refletida está bem flat, que nem o mar daqueles, né? Onde você navega quase sem ondas. Outras vezes ela está tumultuada. Mas você é aquele que sabe do estado da consciência refletida. Então, esse experienciador, né, ele é um objeto sempre. Sempre. Quando fica compreendido de que o experienciador é um objeto, aí você vai conseguir se separar em qualquer experiência. Vai conseguir se encontrar como testemunha em qualquer experiência. Você é Sakshi, é a testemunha. Você é Brahman, é Atman, é o imutável, é o autoluminoso. A hora que fizer essa separação, vem uma boa sugestão aqui. Pega essas afirmações do Vedanta e repete. É legal repetir afirmação. A gente já repetiu tanta afirmação boba, né, para se confundir com o que nós não somos. Por que não repetir essas informações para que a gente reassuma o que somos? Não é? Eu sou autoluminoso. Esse que está experienciando essa coisa agradável é só um objeto. Né? Não tem problema nenhum, continua deixando-se curtir a coisa agradável. Né? Não tem problema nenhum, mas é importante saber botar o pingo nos is. Né? Ignorância é a crença de que você é a entidade experienciadora e não a luz na qual a entidade experienciadora consegue experienciar. Ou seja, você é a luz do mundo, como dizia Jesus. Não é as luzes do mundo. As luzes do mundo é esse monte de consciênciazinhas refletidas, os sóizinhos refletidos ali naquele exemplo daqueles inumeráveis copos ao meio-dia com água. Não, você não é isso. Você é a luz única do mundo, o autoluminoso, aquele que faz com que a entidade experienciadora seja capaz de experienciar a experiência. Então, você ilumina a entidade experienciadora, você ilumina os meios que a entidade experienciadora usa para experimentar aquilo que é experimentado, e você, através desses meios de experimentação, é que está iluminando o objeto experimentado. Então, a sequência é assim, ó. Vamos pegar um exemplo sensorial, né? Eu estou provando uma maçã. Então, a minha mente, tá? Ela ilumina os meus sentidos e esses, por sua vez, vamos por assim dizer, iluminam o que? O gosto e a textura da maçã. Quem permite que esses sentidos tragam essa informação, iluminem essa informação é a mente,
quem permite que a mente seja capaz de iluminar é a consciência refletida. E quem permite que a consciência refletida seja capaz de vivificar a mente é a consciência última, é você. Tá? Então, a gente está aqui com um monte de recursos para se encontrar em tudo. Né? Sempre essa etapa. Eu estou no momento sensorial, agora eu estou lendo um livro. Então, agora eu estou numa viagem mental. Né? O livro é uma viagem mental. Né? Então, aquele livro formou uma imagem na minha cabeça, que é como eu estou imaginando aquele trecho que eu estou lendo do livro. Então, a minha mente está iluminando aquele pensamento, aquela imagem. Né? Então, agora eu sei, a imagem está iluminada pela mente. Tá legal, é por causa da mente que eu estou vendo isso. Agora, por que a mente consegue iluminar essa imagem? Porque a mente é iluminada pela consciência refletida. Ora, caramba, por que a consciência refletida consegue iluminar a mente que está iluminando a imagem? Por minha causa. Eu, o auto-luminoso. Então, você sempre vai puxando, sempre. Cada experiência vai virando um recipiente. E você sempre extrai de cada experiência o conhecimento. Conhecimento o quê? De você. Né? Consciência autoluminosa. Não dois. Tudo se resolve em você. O não nascido, o não limitado, o que não tem apegos, porque ilumina tudo. E por aí vai. O resto é prática, né? É aplicação. Prática com o quê? Com tudo. De preferência, práticas com a vida ordinária que não são traumáticas. É mais fácil você praticar com coisas inocentes do que diante de um trauma. Até para quando o trauma vier, você já está calejado o suficiente para não se deixar abater pela agressividade do trauma, certo? Né? Seja lá que trauma for. Então, agora vem uma frase aqui que é muito importante e precisa de muita contemplação. Os objetos são o ser, mas o ser não é os objetos. A consequência disso aqui é que é uma afirmação que ela tem um resultado prático. Está querendo dizer que você não é limitado pelos objetos, seja eles quais forem, né? Ao passo que eles são você, porque você é que os conhece. Tem uma descida aqui na manifestação que explica isso em detalhes. Né? Por que os objetos eles são apenas formas de pensamento no corpo sutil? Mas isso é longo, que, na verdade, o que a gente percebe dos objetos não são os objetos, são as propriedades dos elementos que estão ali num determinado objeto. Né? A gente não vai se deter nisso, que isso é meio longo. Mas o que basta para saber é que o que você chama de objeto é algo que aparece definido na mente, no corpo sutil, como um objeto. Né? Por que a mente faz isso? Porque a mente ela é desenhada assim por Maia, para trabalhar com nomes e formas. Né? Repara o tamanho da parte do ser humano que ela é dedicada a palavras, nomes, né? É uma parte enorme do cérebro. O desenho é esse, tem um aparelho fonador. Então, você tem capacidades generalizantes. Olha que coisa interessante no detalhe assim da sua vida. Você conhece um determinado número de árvores, tá? Uma determinada gama de espécies. Entretanto, quando você é apresentado a uma árvore que você nunca viu antes, você sabe que é uma árvore. Tá? Isso é o desenho do corpo sutil, né? Dado por Maia, porque o corpo sutil é causado por Maia. Né? Ele trabalha desse modo generalizante, trabalhando com formas de pensamento. Então, o que você vê, na verdade, são formas de pensamento. Isso explica também por que às vezes você está procurando uma coisa, ela está na frente dos seus olhos e você não vê. Por quê? Porque você está pensando em outras coisas. Então, você não consegue encontrar aquela forma pensamento que tem a ver com aquilo que você está vendo. Tá? Então, o mundo que a gente vê, que a gente chama de objetos, é meramente um monte de formas de pensamento. E forma pensamento, fundamentalmente, é o quê? É um objeto sutil que é conhecido no corpo sutil. Né? E a gente já conseguiu equivaler aqui a experiência do conhecer à própria consciência. É a consciência que é o conhecer das coisas. Né?
Sem a consciência, sem você, que é a luz que ilumina esse conhecer, não tem conhecer nenhum. Então, é como ele entra aqui. Não dualidade é a compreensão de que os objetos testemunhados são ser. Os objetos testemunhados sou eu. Os objetos testemunhados é cada um aqui. Mas eu e cada um aqui, que é tudo a mesma coisa, que é o ser, não é os objetos testemunhados. Os objetos testemunhados dependem do ser. São feitos dos seus pensamentos. Né? Eles são formas de pensamento, que são feitos de consciência, que é você. Mas você, o ser, a consciência, não depende dos objetos para a sua existência. Mas a definição dos objetos para você depende de você. Então você está sempre livre deles. Por isso o conhecimento do ser é libertação. E é por isso que as pessoas enxergam os objetos de modos variados. Cada pessoa ela entra em contato com o objeto, bota várias pessoas em contato com aqueles objetos, cada uma delas tem uma experiência diferente em relação àquele objeto. Né? Então, o nosso desenho de um objeto ele acaba sendo dado pelas nossas vássanas. Né? É claro que você pode, através de treino, fazendo, por exemplo, o quê? Praticando mindfulness, despir, né, esses objetos do peso das suas vássanas, até que você simplesmente esteja lá em contato com uma forma pensamento mesmo. É quando aquele objeto que você está vendo não vem com aquele monte de atributos que a gente está acostumado a dar. Né? Esse é o grande mérito do mindfulness. Ele despe os objetos daquelas suas vássanas mais recalcitrantes. E aí você simplesmente tem uma experiência de nome e forma. Você está experienciando o que é realmente uma forma de pensamento, sem estar atravessado por aquele monte de vássanas. Né? E, em última instância, vale a pena meditar sobre isso aqui. Tá? Isso é uma coisa que pode demorar tempo para pegar. Eu demorei alguns anos, mas tem gente que pega isso rápido. Os objetos necessariamente são eu, mas eu não sou os objetos. O que isso quer dizer? Que eu não estou limitado pelos objetos, mas os objetos têm a sua delimitação como objetos em mim. Eu é que delimito eles. Isso dá uns incidentes muito estranhos. Quando as caravelas de Colombo chegaram nas primeiras ilhas das Antilhas, os habitantes dali não conseguiram ver caravelas. Eles não tinham uma forma de pensamento que batesse com a caravela. Aquilo ali era alguma coisa, que não tinha definição nenhuma. É como quando você está no mato, né? Você entra numa floresta e você não consegue compreender o que você está vendo. Você, às vezes, fica muito atrapalhado com o que você vê numa floresta, parece um ambiente caótico. Então, você vai treinando a sua mente. O que é treinar a sua mente? É criar agora um acervo de formas, né? Pensamento, que dêem conta daquilo que você está vendo. Isso explica por que as pessoas olham para coisas e não veem. Que elas não têm aquele pensamento, aquela forma de pensamento ali no estoque delas. Tá? Então, os objetos são completamente dependentes de você, mas você não está limitado por nenhum deles. Tá? Isso é que é a consequência prática de compreender que os objetos necessariamente são o ser, mas o ser consegue ficar sem os objetos. Tá? Um exemplo prático disso é no sono profundo. Isso pode vir com uma compreensão, mas o sono profundo é uma prática dessa. A não ser que você defina a ausência de objetos como, né, faz uma definição negativa. É um objeto por ausência. Mas aí a gente já está entrando em umas filigranas mentais, etc. O que é importante é que sono profundo não tem objeto nenhum. Né? E você fica muito bem sem os objetos. Todo mundo sabe bem disso. Né? Que o sono profundo é muito reparador, não tem objeto nenhum lá. A paz se estabelece quando você vê que é livre de todos os objetos. Por quê? Por que a paz se estabelece quando eu vejo que eu sou livre de todos os objetos? Tem uma coisa legal para falar aqui. Vamos ver o que o James fala. É uma realização positiva, não é uma realização negativa. Nada é real, não é a mesma coisa que descobrir que tudo sou eu, mas eu sou livre de tudo. Falta de paz é o resultado da crença de que o sujeito, de alguma maneira,
depende dos objetos, mas sem o reconhecimento da plenitude do ser, a compreensão de que os objetos não são reais gera apenas desapego. Isso que ele está falando é importante pra caramba. Muitas pessoas, elas percebem que elas não dependem dos objetos para nada. Elas entendem que os objetos não são capazes de dar para ela o que elas querem. Mas isso muitas vezes joga a pessoa num void, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma experiência de vazio, e isso pode ser um pouco agoniante. Por quê? Porque é uma definição negativa. É sobre isso que ele está falando aqui. Não é uma realização negativa. Dizer que nada é real, ou seja, nenhum objeto pode me trazer o que eu quero, não tem. Melhor, nenhum objeto tem significado para mim, não é a mesma coisa de dizer que todos esses objetos sou eu, mas eu não dependo deles. Quando eu digo que todos os objetos sou eu, mas eu não dependo deles, eu estou numa relação extremamente familiar com todos esses objetos, embora não dependa deles. Não há uma sensação de separação, de negação. Agora, se eu estabeleço que nada está vinculado a mim, nada significa nada para mim, eu posso entrar num void. Talvez falte aí um passo dado por um pouco de instrução devocional, para a pessoa não ficar num vazio sem significado. Porque, veja, a atenção do ser humano, ela naturalmente ela flutua nos objetos, né? Quando você nega qualquer objeto de realidade sem propor nada, você está colocando a pessoa numa outra irrealidade, que é um mundo sem ela. Não, o mundo é ela. Ela é que não depende do mundo. Por isso que eu falo que falta, às vezes, um pouco aí de input devocional, para você compreender que a devoção última, o ponto último para onde vai a sua devoção é você mesmo, sabendo que tudo à sua volta que não tem significado de satisfação para você é você mesmo. É como se você trouxesse tudo para você mesmo. Então você não tem um vazio, você não tem uma negação, é uma realização positiva. Isso é importante, é beça. Quando eu vejo que eu sou livre dos objetos, do que eu estou me libertando é das minhas vássanas, é dos meus condicionamentos, dados por uma identificação errônea. No fundo, isso não tem nada a ver com os objetos. Os objetos são insencientes. Quando essa constatação vem, o resultado disso é que você agora está livre daqueles vínculos e propensões das vássanas. Né? Você, associado a um corpo, que é um fundamento do karma, que vem do karma, quer dizer, é o contrário, você é associado num corpo, cujo fundamento é o karma, está sujeito à decadência do corpo, está sujeito a acompanhar a decadência do corpo, porque o corpo está sujeito à decadência. Porém, no seu autoconhecimento, você agora não está mais sujeito a cruzar aquela linha onde os seus condicionamentos decorrentes de um erro de identificação te levavam em direção aos objetos. Agora você está livre deles. Né? Então você pode assistir, né, o percurso normal do corpo sem que você fique vinculado a nada, de modo a tentar fazer o quê? Compensar isso. Compensar essa associação com algo físico cujo destino é a decomposição, né? É a decadência. É isso que é estar livre dos objetos. Por causa de quê? Da sua identificação, que foi corrigida. Agora você não está mais numa identificação com algo volátil. Por isso que ele está dizendo que é uma realização positiva, porque ela não exclui nada, ela inclui. Ela inclui sem querer modificar nada. Aí vem uma grande aceitação, mas é uma grande aceitação em decorrência do reconhecimento da verdadeira natureza. A aceitação ela vem em decorrência disso, ela não é nada forçado. Né? O Rupert Spira, ele é um apontador direto, que ele fala muito dessa profunda intimidade com a experiência, com os objetos, quando o reconhecimento vem.
é inclusiva, é uma realização positiva. Ela inclui tudo, ela não recusa as coisas e diz isso aqui é um vazio, né, destituído de significado, né, que não quer dizer nada. Não, isso do qual você não depende mais é você mesmo, só que numa composição insenciente, a qual você atribuía a sua senciência a eles. Você não sabia que você estava emprestando sem cobrar juros nem nada. Os caras estavam praticamente roubando você de modo insenciente. Você não sabia que a sua senciência, que a sua própria luz, estava sendo meio que surripiada por um programa danado, que é o programa do arrancar, o programa do fazedor, né, do usufrutador. Agora, com o conhecimento do Vedanta, com a análise do Vedanta, você consegue separar esses componentes da experiência e, portanto, consegue se separar em conhecimento deles. Correto? É por isso que ele escreveu aqui. Sem o reconhecimento da plenitude do ser, ou seja, eu sou aquele que tudo abarca e que não dependo de nada e que sou pleno em si mesmo, não obstante esse monte de objetos, os quais eu não recuso nenhum, né? Se isso não tiver a compreensão de que os objetos não têm realidade em si, produz apenas um desapego em relação a quê? Em relação aos objetos. Né? Dá os famosos voids. Né? Tem gente que às vezes ocorre isso. Nossa, está me dando uma experiência de vazio. Aí, dependendo das vássanas da pessoa, essa experiência de vazio pode ser pacífica ou pode ser uma experiência infernal. Né? A hora que a pessoa tem um desapego total em relação aos objetos, ela passa por uma experiência infernal, porque ela não se desapegou dos objetos em decorrência do auto-reconhecimento. Não foi por causa disso. Foi porque ela viu, por maturidade dela, experiencial, que os objetos não lhe dão nada. Mas falta aí aquele empurrãozinho que o Vedanta pode dar nessa hora. Aquele, peraí, não para agora não. Tem mais um passinho para trás que você tem que dar. Não para agora. A sua avaliação está perfeita, mas não é para parar agora. Você não pode excluir tudo isso. Isso é a experiência. A gente não exclui a experiência. A experiência está aí para ser vivida. Não estamos aí para negar as experiências. Estamos aí para olhar as experiências como nós mesmos. O que é uma coisa muito diferente de dizer que a experiência não é nada. A experiência, ela não é real relativamente, mas em termos relativos ela tem a sua realidade. Tanto que nós estamos associados a um aparato, o corpo sutil, o corpo físico, que são aparatos experienciadores. Eles têm capacidade de veicular experiências. Esse é o desenho deles. É para isso que eles servem. Alguém quer comentar alguma coisa? Esse passo aqui é um passo delicadíssimo. Muito delicado. Nós estamos vendo lá no Gita, lá com o Swami Paramarthananda, né? Aos finais de semana. Uma coisa é o conhecimento intelectual, né? Que esse autoconhecimento aí. Mas sem o conhecimento emocional, que é onde você internaliza, né? Através do Nididhyasana, não há autorrealização. Eu acho que cai bem nisso daí. Exatamente. Não é uma autorrealização. Se ela não for vivenciada, e ela não tiver um impacto de centrar as emoções em si mesmo, como a fonte de todas as emoções, aí não tem realização. Por isso que, quando chega o ponto de uma autorrealização, o autoconhecimento é igual à autodevoção. Exatamente por causa disso. A sua atenção simplesmente repousa em si mesma, como sendo a própria fonte amorosa da atenção. Por isso que a sua atenção é capaz de encher de amor, amores positivos e negativos o mundo que está à sua volta. Daí a gente vê a importância de você realmente olhar todo o corpo do Vedanta e ver aonde está faltando coisas. Às vezes uma pessoa ela tem até uma visão boa, mas está faltando o reconhecimento dela do componente devocional dela. E o que fazer com esse componente? O que vai fazer com esse componente? É da natureza. O componente devocional ele decorre naturalmente da sua natureza ilimitada.
né, da sua natureza toda abarcante, que não exclui nada. Isso é que é amor incondicional, é quando você não exclui nada, né? Se não tiver essa maturidade emocional que foi falado aqui, né, que é você conseguir centrar a sua devoção primeiro no objeto de devoção, né? Você entende que tudo se resume a Deus. E, finalmente, isso estabiliza você a ponto de permitir que o seu Nididhyasana te dê os frutos do auto reconhecimento. Quando isso ocorre, você já estando, né, compreendendo o papel da devoção que você é na manifestação, naturalmente essa atenção, vamos por assim dizer, que ela volta para si mesma. Na verdade, ela simplesmente assenta em si mesma. Ela assenta em si mesma com uma expressão de puro amor, que aí não depende mais de objeto nenhum. Por isso que tem que ter essa maturidade emocional aí que o Marcelo falou. Se não der como resultado isso, não adianta. Se a autorrealização não vier acompanhado de uma devoção não dual, toda abarcante, que a pessoa só vai saber quando ocorrer com ela como é que é isso, que também é muito simples, não tem nada demais, é só a sua expressão verdadeira, aí não dá para dizer que o indivíduo está realmente liberado, né? Ele não está liberto, porque ele vai continuar com algumas pendências. Essa falta de entendimento dele como amor puro vai volta e meia botar ele agarrado em algum objeto. É espontâneo isso. Ele vai sair e vai agarrar. Pum! Né? Então, é por isso que a investigação é fundamental. Só a investigação ela é capaz de assentar, né, deixar claro que a devoção, no fundo, ela é não dual. Ela é plena, ela é a própria expressão da plenitude do ser. Só a investigação é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ela remove aquele devoto que quer procurar um objeto de devoção, né, que é um fazedor. Ela remove isso. Esse entendimento do liberto como sendo um devoto dual, em última instância, ele vai embora. Embora, se a entidade experienciadora a qual ele estiver associado tiver uma tendência a ter essa devoção em direção a uma divindade ou algo que lhe seja favorável como uma divindade, ele pode curtir isso também, mas no fundo ele sabe que aquilo é um movimento em mítia. Tá? Isso parece paradoxal, não é paradoxal. E você, inclusive, pode desenvolver devoção não dual, devoção dual, até mesmo depois que a compreensão de você mesmo ficar clara. Você nota que falta alguma coisa, aí vem a sorte de parar um livro do Vedanta que fala sobre isso, e ele dá uma ajeitada nessas pontas que estão voando ainda por aí, né, em direção aos objetos de mídia. Você recolhe essas pontinhas. Sabe aquela limpeza que foi meio mal feita? Sobrou um monte de penduricalho para cá, para lá, poeira para cá? Então, isso tudo vai sendo recolhido, vai sendo cuidado. Tá? O Vedanta é um corpo completo, ele trata de tudo mesmo. Aonde você estiver, tá? Seja um reconhecimento direto, indireto, qualquer ponta, qualquer coisa sobrando que você tiver, você vai ter um modo de lidar com isso que o Vedanta apresenta. Isso aí não tem a menor dúvida, e esse modo vai chegar para você na hora certa. Na hora certa, alguma coisa específica do Vedanta vai aparecer na sua frente. E você vai ver, opa, caramba, olha só, é isso aqui. Você começa a ler e você olha assim, é isso aqui que tá faltando. Essa aqui é a sujeirinha que eu varri por baixo do tapete. Agora eu sei onde está. Aí você vai lá e lida com aquilo. Né? É um sistema muito impecável. O Vedanta ele realmente impressiona muito, sobretudo pela incrível precisão dele, né? Muito preciso. Mas tem que estar com a mente satírica para poder ver isso. Porque senão. Não, é importante. Claro, porque senão a pessoa vai achar, não, vai sentar. Está muito legal o Gita, né? As aulas estão muito boas. E, tipo, nós vimos no final de semana passada, você acha que vai vir assistir aula de Vedanta uma vez por semana e vai aparecer para você? Porque seja ué. Se você for um gênio espiritual, você pode ter uma sacada, né?
Mas, senão, você tem que ilustrar o espelho lá para Ah, refletir. E meu amigo repetir Tom. essa importância que eles frisam de você repetir no Vedanta, repetir. Por isso que é tão falado, tão falado. Tome-lhe flanela, né, Marcelo? É para lustrar muito, viu? Isso aí não vamos enganar ninguém, não. Esse é o que o Ramana Maharishi falava. Ele dizia, tem trabalho a fazer, vocês têm que ficar lustrando esse espelho aí, cara. E se precisar trocar o espelho, vai trocar o espelho. Vai ter que botar um monte de pensamento de Vedanta no meio da cabeça para deixar esse espelho, aquele espelho bonitinho, entendeu? Aquele espelho que dá aquele reflexo elegante, suave, que parece um barco navegando no lago, entendeu? É assim mesmo, o negócio dá um certo trabalho, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Como o Marcelo falou, a não ser que a gente seja um gênio espiritual, que eu acho que não é o caso Não da gente aqui. é, não somos. A gente tem que ser realista, né? Não é o Isso, nosso caso. isso. Não tem problema. Então, a gente tem que ilustrar mesmo, né? Tome-lhe flanela, né? Cada página dessa do Vedanta é uma flanela boa para o cara ficar lá ilustrando direitinho o que ele tem que ilustrar, né? A coisa vai dar o seu trabalho, né? E não tem jeito, só você pode fazer isso. Ninguém pode ilustrar o seu espelho por você para deixar um corpo sutil, satífico, porque só você tem acesso a essa composição de vássanas aí, né? E se você não ficar atento, né, relaxadamente atento, você não vai ter uma estrutura satífica. Você vai continuar sendo aquela estrutura rajásica, louca para varrer a sujeira para baixo do tapete. Não é para fazer isso, né? Então, a pessoa tem que ver uma hora que o que está correndo para baixo do tapete é sujeira mesmo. A primeira providência para limpar a sujeira é ver que embaixo do tapete tem sujeira. E o que vai ser feito com isso? No seu devido tempo, né, tomando a providência adequada, tudo isso vai sendo corrigido, né? Isso é fundamental que tenha essa confiança aí. Vai funcionando muito bem. Eu vou ler mais esse aqui. Você é a consciência não tem limites, a consciência é não nascida, a consciência não é causa de nada e não se deve a nada. Esse é um dos significados mais potentes que tem quando você diz que a consciência é não nascida. Às vezes as pessoas dizem, isso aí tem a ver com a eternidade. Sim, mas aí você está olhando a eternidade diante das coisas que são perenes, né? Das coisas que terminam. Mas, no fundo, dizer que não tem limites é que ela não é causa de nada, ela não é causada por nada, né? Não está restrita a nada. Portanto, ela não tem identidade com nada. Ela é a identidade última. Isso quer dizer que a consciência ela está sempre presente. Eu vou até mudar isso aqui no meu Word, eu vou botar é. Isso quer dizer que ela é sempre presente e não se modifica. Veja em você mesmo, na sua experiência ordinária, se isso não é verdade. Pense na sua experiência. Você não está limitado pelos objetos que aparecem em você. Se você tivesse limitado pelos objetos de uma experiência, você não teria como ter outras experiências. Já pensaram nisso? Já pensaram para ver também que quando você se identifica demais com a experiência, você entra naquela rigidez, né, que muitas pessoas vão tendo ao longo da vida, que para que as coisas funcionem bem, elas têm que ter tudo daquele jeito? Isso é a pessoa que está cada vez mais vinculada às suas vássanas, né? Você não está limitado pelo que acontece com você. Se estivesse, você não seria o mesmo de um dia para o outro. Você estaria limitado, condicionado, modificado pelas coisas que apareceram em você. Então, você não seria o mesmo de um dia para o outro. Você seria irreconhecível para você mesmo. Mas você é sempre o mesmo, dia após dia. É o quê? Consciência. Que consciência comum? O que é consciência comum? É a consciência que está aí em qualquer experiência. Não tem como não ser, né? É aquilo que a gente falou. É melhor usar esses recursos e se encontrar nesse cotidiano pacífico, aparentemente tedioso.
Você não vai precisar de nenhum trauma para isso. Você pode fazer o mergulho nesse lago de um modo suave, né? Nada se prende a você. Nada o toca, porque nada te modifica. Sim, o corpo e a mente se modificam, embora não realmente. Por quê? Porque eles não têm realidade própria, eles não são a sua realidade. A realidade que eles têm é provisória e é tomada, emprestada de você. Mas mesmo que mudasse, e daí? É você que testemunha as mudanças. Vamos supor que sim, que não ficou claro para você que, em última instância, o corpo e a mente, na verdade, não se modificam, porque eles são você e eles não têm realidade própria em si. Mesmo que você não tenha concluído isso não tenha ficado um conhecimento forte em você, você consegue ver na sua experiência diária que você é sempre o mesmo, não importa o que esteja acontecendo. Lembre-se, se você se modificasse com a sua experiência ordinária, você estaria modificado de um dia para o outro. Você não conseguiria se reconhecer. A sua identidade última estaria mudando o tempo todo. Você já não conseguiria ver o que está ocorrendo em você. Você se perderia nesse caudal ininterrupto de experiências. E veja se não é isso que acontece quando uma pessoa ela fica excessivamente identificada com os estados dela. Ela entra no estado psíquico completamente alucinado. Tem gente que é assim. A mente flutua o tempo todo, terrivelmente. Um estado bipolar é um exemplo desse. É uma identificação total com os estados da mente. Ora de um jeito, ora de outro. Ora de um jeito, ora de outro. Né? Veja na sua experiência ordinária, realmente, se você se modifica ou não. Olha como tem argumentos bons para você pensar sobre isso e verificá-lo. Né? Se você estivesse limitado pelo que acontece com você, você não se reconheceria, você não seria o mesmo de um dia para o outro. Você seria um eterno estranho para você mesmo. Né? É uma questão só de apurar, polir o espelho, lustrar bastante esse espelho, e se o espelho não está refletindo bem, em geral, essa é uma dica importante, ó, e é baseado no ensinamento. Se o espelho ele não está conseguindo ser polido direito, se você nota que ele está com muita superfície que está atritando, procura bem que você vai encontrar na sua visão de você mesmo, ou na visão do mundo, ou qualquer visão que você esteja usando, alguma coisa que você vai ter que substituir provisoriamente por uma visão que o Vedanta está te dando, que é uma visão mais conduciva a deixar o seu espelho uma boa superfície. Se você procurar bem, você vai encontrar, mas só você pode encontrar, mais ninguém. Né? Quanto mais você se aprofunda nisso, é aquilo que a gente falou, mais sutil o seu discernimento vai ficando. Portanto, ele começa a detectar coisas que você não detectava antes. E aí, então, você percebe a importância dessas coisas que você não daria em outras situações. E, portanto, muitas vezes a importância, a preemência de substituir essas coisas pelas proposições que o Vedanta traz. Não é? Fora isso, só quem pode fazer isso por você é Ishvara, mas Ishvara não vai fazer isso nunca. Ela não vai fazer isso nunca mesmo, cara. Você vai ter que se virar, não tem jeito. Né? Ishvara poderia fazer isso, mas Ishvara não burla as regras dele. Né? Ishvara não é humano, ele não trapaceia, ele não fica inventando modificação de regra. Então, só você pode fazer essa investigação aí e dar uma ajeitada no corpo sutil, né? Para deixá-lo bem satívico e bem reflexivo, né? Em relação ao ensinamento. Beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá de boa? Fala, Prem. Diga. Uma coisa assim, tem a ver com Nietzsche mesmo. Está me ouvindo? Claro? Muito bem. Tem a ver com essa coisa da ciência dos objetos inertes, né? Isso não é tão verdade assim, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas você sabe hoje, se você vai a nível quântico, que até o elétron
comportamento dele antes de você perceber. Da dupla fenda, a retrospectiva da dupla fenda, o entrelaçamento quântico, a cristalização da molécula de água, né? Você entra no processo de cristalização da água com as fontes de hidrogênio, ela cristaliza de modo diferente, ela sente o seu amor, ela sente o seu ódio, ela sente tudo. Então, dizer que o cristal, as plantas, ela tem um espírito. A maconha é um espírito feminino, o Santo Daime é um espírito masculino. Ela tem tudo isso. É a gente que não percebe. Os índios diziam, sabe, do Sol. A Terra é um planeta vivo, ela é um ser que vive lá dentro, né? Nós somos como um parasita que vive dentro desse ser. Então, existe muito mais sem ciência que a gente não percebe. Exato. Dizer que um cristal é inerte, que ele não tem ciência, é que a gente é que não percebe, a gente não tem o instrumento para isso. Mas eles são muito mais sencientes. Até nos Puranas. Você vê os Puranas, você vê que o Rishi era Mercúrio, outro Rishi era Marte, né? Que era o Rishi dos Asuras, era o Rishi dos Devas. E eram planetas. Então, tem um ser senciente que vive. Como a gente tem um corpo físico desse jeito, existem seres que têm um corpo físico, que é o Sol, que é a Lua, que é a Terra. Exato. É pequenininho. É como uma bactéria que vive nos nossos filhos. Ela não percebe a gente. Ela vive, às vezes, segundos. Ela não percebe a gente. Nós somos bactérias perante a esses seres. Pois é. Mas é nítido. Pois é. É por isso que o Vedanta ele diz assim, né? Ele diz que Nitya se resolve em Satya. E aí, quando essa compreensão fica clara, você não consegue mais realmente dizer o que é espírito, o que é matéria. Por isso que não dá para definir, entendeu? Por isso que a visão final ela é indefinível. E aí fica claro que o que a gente está usando? A gente está usando um modelo para atravessar um rio, para atravessar um oceano de falsas impressões, né? No final, no final, a única coisa que tem é consciência, tá? Ou seja, tudo é consciência. Até as coisas que parecem que estão inertes, que são insencientes, né? É consciência total ali. Mas por que a gente fala, a gente chama de insencientes? Porque o ensino ele atinge o investigador aonde o investigador está. Se ele está vendo o mundo insenciente, o ensino vai tirar as concepções dele do que é um mundo insenciente para ele, até que a revelação final mostre para ele que tudo se resolve na consciência total de tudo. A gente não consegue mais separar o que é consciente, o que não é. Existe coisa não consciente, a realidade última é inexprimível. O que dá para se dizer é que tudo é consciência. Em que nível? No nível que, como você falou, a gente não tem como compreender. Não dá para compreender. Por isso que a realidade última ela é inapreensível, né? E é por isso que o Vedanta, as palavras do Vedanta, não exprimem uma realidade última. É um modelo. Tem uma hora, Prem, que fica muito claro que não faz sentido separar espírito de matéria. Isso é uma bobagem total. Mas eu quero dizer, mas então o que é? Aquela famosa coisa, eu não tenho a menor ideia. Não é nada do que eu achava que era. Eu só sei que é uma coisa totalmente familiar, eu só sei que sou eu mesmo. A coisa fica muito simples, né? Toda a complexidade do ensino é para alcançar a complexidade das projeções que os seres humanos fazem. É só para isso. Fica tão preso num quadradinho, né? O ser humano desperdiça tanta beleza. Tanta beleza. Exatamente. Nossa, beleza desde uma pequena partícula, de um pequeno cristal. É muita coisa. Fica ali, não. Eu sou, né? O Giva importante. Você está só vivendo uma história. Tem uma série chama, não sei se você já viu, Westwood. Westwood? Westwood.
O Westwood. A Terra é uma série, não sei se ainda está, é uma série muito interessante. E é exatamente isso. Ou é Westworld? Tem o Westworld. É isso, é Word, é isso. Há muito tempo. São os programas que tem lá, e eles mudam o Android, né? Um dia ele está vivendo essa história, outro dia ele está vivendo a outra, mas é a mesma história, né? A gente só está... Um dia, numa outra palaia, alguém vai estar vivendo exatamente a Primânia. A mesma história que eu estou vivendo, vai estar vivendo. Certo? Você vê nos Puranas que Bali um dia vai ser Indra. Bali era uma Asura. Outro ele vai ser o Indra. Vai viver o mesmo programa. Tem umas impressões que são assim muito curiosas, né? E eu sempre gostei muito de literatura de combate, principalmente em situações extremas. Tem um relato de um aviador japonês que ele foi perseguido por 16 caças americanos na Segunda Guerra. 16, e ele sozinho, e ele era cego de um olho. Ele disse que uma hora, ele deu a descrição, ele disse que ele não conseguia explicar mais nada. Ele dizia assim, olha, não fazia sentido dizer o que era avião, o que era eu, o que era céu, o que era barulho do motor. Eu só sabia que aquilo ali deslizava. Não fazia sentido também dizer que aquilo eram meus inimigos. Tudo era muito automático, sabe? Tudo respondia a si mesmo, né? Eu não conseguia mais saber onde começava o avião. Eu não conseguia entender como é que eu olhava para o lado certo com um olho só. Ele disse o resultado final disso é que eu voltei para a minha base, meu avião não levou um tiro, e eu, quando eu passei por esse combate, eu era cego de um olho. Então, né, ele perdeu-se a identificação ali, né? Ele teve uma visão nula. É que nem Jimi Hendrix, quando ele tocava guitarra, muitas vezes ele dizia, várias vezes esse negócio de dizer que eu estou tocando uma guitarra desaparece. Eu não sei o que é guitarra, o que mais sou eu, o que é som. Esses sons parecem ter cores, eles parecem ter textura. Então é por isso que o Vedanta ele diz, olha, Mitya e Satya, mas cuidado, Mitya se resolve em Satya, é tudo consciência, cara. Né? Então, não fica não fica nem claro começar a gente a ficar dizendo que uma visão final é uma visão onde você tem uma noção clara, onde é matéria e espírito. Não, essa visão ela cai por terra. O que é matéria, o que é espírito? Aí acaba vendo aquela pergunta, o quê? Matéria, espírito, o que é isso? De onde você tirou isso? Por isso que a realidade é inapreensível, não tem como. Dá para dizer, é uma massa de consciência, assim, mas aí aparece todas essas formas de consciência, tudo. Né? Por isso que os índios, né, eles dizem, é um espírito aí que rege essa planta. É isso mesmo, cara, é tudo uma massa de consciência. O pessoal aí da medicina chinesa, olha, é uma energia, né, inteligente que rege esses canais de energia do corpo. E por aí afora. Eles estão certos, é isso mesmo. Né? Tudo é uma massa consciencial mesmo. Né? Agora, como? É indefinível. Isso é indefinível. Por isso que hoje em dia eu acho graça quando a pessoa fala conhecimento espiritual. Que espírito, cara? Que matéria. Onde é que está vendo isso? Eu não estou vendo mais nada disso. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou vendo. Eu só sei que é totalmente íntimo. Sou eu mesmo. Só isso que eu sei. Né? Agora, exprimir isso, ninguém se atreve a exprimir isso, porque não faz sentido. Essa é a beleza, né? Vem carregado de muita beleza tudo isso. Né? É muito belo, tem muita beleza. Bacana, muito bom, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. São só cortes que a gente dá para alcançar as mentes que ficaram quadradinhas, que ficaram enquadradas. O Vedanta é assim, né? Ele vira um quadradinho para conseguir entrar no seu quadradinho. Aí depois ele implode o seu quadrado. É verdade. É isso que ele faz, né? Ele é um quadrado que depois detona seus ângulos retos. Ele vai lá, pum! E agora? E agora é você, cara. Pô. É muito bacana, né?
Ele tem que assumir essa forma quadradinha, tanto que ele entra como? O formato dele é por palavra. Ele entra bem quadradinho, aí ele encaixa direitinho nos quadrados da limitação, dali a pouco ele infla. Pum! Pronto, aí acabou tudo. Aí deixa o cara como que ele é, o que ele sempre foi. Por isso que, às vezes, a pessoa realiza e ela tem muita impressão de que ela está vivendo como uma criança. Porque quando era criança, a coisa era muito mais solta, muito menos sem limites, né? Muito menos definida. Só que agora ele não é mais ingênuo, né? Ele conheceu, ele não vai ser mais reconduzido à ignorância, né? A criança, coitada, né? A criança, ela querendo ou não, ela acaba sendo formatada, né? Principalmente pela potência do ego coletivo, o ego familiar, e aí ela se condiciona. Né? Também só condicionado é que dá para se condicionar, né? Esses mistérios do mundo. No fundo, Irene, ninguém sabe nada, viu? A gente não tem como definir as coisas, né? Por que as coisas ocorrem desse jeito? Ninguém sabe. É um mistério, né? Nós somos esse mistério, né? É como o Dom Juan dizia para o Castanheda, né? Se todo homem parasse em frente ao espelho e olhasse o seu olhar profundamente, ele ia ver no seu olhar o mesmo mistério do mundo. É uma contemplação. Você vai ver o mesmo mistério do mundo. É a mesma coisa. Essa coisa vívida, né? É vivo, é elétrico, né? É ilimitado, é pleno, total. Basta a si mesmo. Né? É isso aí. Valeu mesmo. Belas palavras. Bacana a gente trocar umas ideias dessas, né? Aí a gente tem a ideia de que a gente está usando um meio mesmo. Por isso que o Vedanta diz, é um meio de conhecimento. Né? Um meio de conhecimento que no final se auto-implode, porque não precisa mais dele, né? O barco já foi usado para atravessar o rio, então cumpriu o papel dele. Mas a gente fica, né? Porque é tão bonito, né? Em termos de palavras, acho que a coisa mais linda que eu vi na minha vida é o Vedanta. É muito lindo, ele fala diretamente a esse que está em dúvida, né? E fala com um modo espetacular, né? Espetacular. É uma sinceridade absoluta, 100% sincero. É o único jeito de tirar a consciência agarrada nessas identificações é esse choque de anti-realidade, né? Ela achando que ela conhece a realidade, associado a isso, o Vedanta dá um choque de anti-realidade aí. Por isso que pouco é para poucos, né? Porque é muito radical. É para poucos mesmo, não tem jeito. É bacana, sempre foi assim, e sempre vai ser. É assim mesmo. É isso aí, gente. muito bom, maravilhoso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? É isso aí. Mitya se resolve em Satya. E Satya é aquela coisa, né? O mundo é irreal. Só Brahman é real. O mundo é Brahman. Pronto. Shankara, Adi Shankaracharya. Está aí. É isso aí. O mundo é irreal. Só Brahman é real. O mundo é Brahman. Contradição. Que contradição o quê, rapaz? Contempla, aprofunda nisso aí que a coisa fica clara. Deixa demorar o tempo que demora, é assim mesmo. É isso aí, pessoal. Muito bom, muito bacana. Maravilha. Vamos, então? Olha aqui, eu sempre gosto de falar essa versão traduzida, né, do Isha Upanishad, da invocação inicial, né? Do infinito surgiu esse mundo manifestado. O infinito é infinito. Esse mundo manifestado é infinito também. Ao realizar a natureza infinita desse mundo manifestado, só o infinito permanece, só o ilimitado permanece. E o ilimitado é pura vida, pura consciência. Né? Om, paz, paz, paz.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, gratidão a essa linhagem maravilhosa, né, de professores e alunos, gratidão ao primeiro professor, o Dakshinamurta Ishvara, a essas revelações maravilhosas que vão retirando a nossa ignorância de nós mesmos, né, até que fique tão claro que só há nós, né, como dizia Jesus, vós sois, atenção, a luz do mundo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Pronto, está aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. É um imenso prazer, como sempre. Tchau. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.